Paz do Senhor, amados, queridos e queridas. Hoje eu vou trazer uma explanação rápida, tá? Sobre um tema que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu não vou ter como explicar passo a passo, porque o vídeo que eu tenho que fazer, ele tem uma capacidade, então não vai dar para eu explicar a edificação dos muros, das portas, tá? No livro de Neemias, e então eu vou ter que me deter ao que Deus trouxe ao meu coração. Mas o livro de Neemias, logo os primeiros capítulos, ele mostra a angústia que Neemias teve, a tristeza, ao saber o estado de Jerusalém. Ele ora a Deus, né, por aquele lugar. E aí o rei Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros, né? E aí o capítulo 3 fala sobre os trabalhadores na edificação dos muros, que eles edificaram a porta do gado, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo e a porta da fonte. Eu não tenho como relatar sobre essas portas pela questão da capacidade do tempo do vídeo. Mas quem se interessar, começa a ler os primeiros capítulos de Neemias, que é muito interessante. Mas aí a palavra que o Senhor me trouxe se encaixa desde o primeiro capítulo, vai até o capítulo 4 de Neemias. Que aí quando estava vendo essas edificações, surgiu alguém para tentar impedir a obra, né, que estava sendo feita, e uma obra que estava sendo feita com a permissão de Deus, porque desde o início o servo Neemias, ele sentiu em seu coração, né, uma grande angústia por aquele lugar, por Jerusalém. Então ele teve amor, teve compaixão, e ele foi orar, ele entregou a Deus, né, todo e qualquer propósito que havia, e Deus moveu o coração do rei Artaxerxes e permitiu Neemias, né, trazer essa edificação. Mas como sempre, toda obra que nós fazemos, toda obra que a gente faz para o reino, sempre existem empecilhos para quem crê no reino espiritual. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Então, quando nós fazemos algo para a obra de Deus, para a edificação do reino do Senhor, o inferno estremece e o inferno, ao mesmo tempo, ele vem para tentar impedir, né? Mas aí a importância da oração, do jejum, né, e da preparação quando a gente estiver à frente ou até envolvido com algum trabalho, não especificamente à frente, mas sempre envolvido na obra do Senhor. E aí, quando eu estava vendo a edificação das portas, o capítulo 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão? No só dia? Vivificarão os mortos do pó? As pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedras. Então, o que é que dá para perceber? Né? O inimigo ele vem tentando logo nos desmotivar, dizendo que nós não temos capacidade para fazer o que Deus entregou em nossas mãos. E o inimigo não vem só, ele vem com o seu exército, né? E aí eu vou mais além, né? A gente sabe que o reino das trevas é tão real quanto o reino da luz. E nós, como carne, assim como Adão e Eva foi tentado lá no Jardim do Éden, a gente muitas vezes é tentado a afligir um irmão que está fazendo a obra, a denegrir o trabalho que o irmão está fazendo. Não vou dizer que a pessoa é de Satanás, isso e aquilo outro, mas assim como Judas em algum momento ele deu evasão, assim como Pedro em algum momento deu evasão, sabe? Quando Pedro chegou e se irou porque Jesus ia morrer na cruz. E não, meu mestre não pode. Na mesma hora Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Mas Pedro era uma bênção. Mas naquele momento ele tomou uma ira porque ele queria impedir o plano perfeito,
né? Então, existem momentos que, se a gente não vigiar, a gente se torna um empecilho no ministério, no trabalho do nosso próximo, do nosso irmão, que faz parte do corpo de Cristo. E só sabemos criticar, só sabemos denegrir, chegamos logo para dizer que não é capaz. A Bíblia fala que o profeta na sua terra não tem valor, mas não quer dizer que com isso a gente tenha que se apossar disso e se deixar ser usado para denegrir o trabalho de alguém. Mas a gente sabe que isso acontece muito, né? E aí, destrinchando o capítulo 4, lá no 7, aí diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os monitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Então, eles foram afrontados, os judeus foram afrontados, Neemias foi afrontado, mas eles não esmoreceram. E aí, Sambalate, ele ficou mais irado ainda, de sobremodo. A Bíblia diz que ele ficou irado de uma forma, de sobremaneira, de uma forma extrema, né? Mas aí, a Neemias chega e diz: Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, a importância de quem está no trabalho estar focado na palavra e focado em Deus, porque as investidas que vierem, de que lado que vier, você não perderá o alvo, não perderá o foco. E aí, eles, depois que ficaram irados, né, continuaram muito irados pela edificação, pelo progresso da obra. E aí Neemias traz uma palavra para o povo e diz assim: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, essa palavra falou muito forte ao meu coração. Quando a gente estiver fazendo a obra do Senhor, que vierem palavras de desmotivação ou desqualificando o nosso trabalho, não os temais. Que possamos tomar posse dessa palavra, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. E pelejais, continuem, prossigam na obra. E aí, o versículo 15 diz assim: E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. O que me chamou mais atenção foi isso. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Pode se levantar quem for contra a obra do Senhor, contra o que Deus tinha colocado em suas mãos. Mas o nosso trabalho é estarmos vigilantes, como esses trabalhadores estavam, uma mão na obra e a outra com a armadura, com a arma, que é a palavra, que é a oração. Então, que possamos estar firmados e alicerçados no Senhor e lembrar que toda obra é árdua, toda obra se levantará um invejoso, uma invejosa, que se permitiu em algum momento ter o coração invadido pelo ciúme, porque somos carne. Mas que o Senhor tenha misericórdia e nós que fazemos a obra, que possamos nos posicionar como esses guerreiros de Jerusalém, que eram uma mão fazendo a obra e a outra mão era a arma. Então que estejamos preparados com a arma. Qual a arma? A palavra, a oração, para combater os principados e potestades deste mundo. Que o Senhor nos abençoe, que possamos dormir em paz. E amanhã traremos um belo louvor. Deus abençoe. Paz, queridos.